Pode começar. Muy buenas tardes. Tengo el placer de presentar en este evento de la primera Conferencia Internacional de Desarrollo Humano y Enfoque Histórico-Cultural, el simposio 13, que se titula Enfoque Histórico-Cultural en la Educación Primaria y Preescolar. Es de cierta forma una continuidad del simposio anterior, que va a estar coordinado por la doctora profesora Andrea Reus Strenzel de la Universidad Federal de Santa Catarina. Con todo placer, profesora, le doy la palabra para que inicie su trabajo en el simposio. Muchas gracias por su participación. Olá, boa tarde a todos e a todas, ou boa noite, né, melhor. Aqui no Brasil agora são 15 para as 6 da tarde. Eu agradeço boa noite, Débora Peixe, nossa colega. Eu agradeço ao convite, né, a participação dessa mesa como coordenadora ou mediadora. Estamos todos, maioria brasileiros, né, brasileiras, e vamos fazer a mediação desse 12º simpósio. Eu me chamo de Andréa, como o professor Guilhermo mencionou, sou professora aqui na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Eu atuo na escola infantil da universidade, que chama Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Eu e algumas colegas que estamos aqui essa noite, e venho trabalhando aqui há bastante tempo, e também atuamos na pesquisa, na área da educação infantil, primeira etapa da educação básica no Brasil, e em formação continuada dos professores que atuam na área da educação infantil, né? Como foi mencionado, nós hoje temos 2 trabalhos. A primeira apresentação será da professora Adriana Barbosa Oliveira Marrega. O título do trabalho chama A Apropriação do Enfoque Histórico-Cultural e a sua relevância para aquelas pessoas, né, que ensinam na educação básica. E a segunda apresentação será do trabalho As Bases Teórico-Metodológicas do Trabalho Pedagógico com Crianças de 4 a 6 anos, uma investigação a partir da teoria histórico-cultural, que será apresentado pela professora Maria Raquel Barreto Pinto. São 2 trabalhos coletivos, e no início da apresentação eu vou mencionar as demais participantes, né, do trabalho. Eu acho que nós podemos começar com a professora Adriana. Vou passar agora a mencionar as outras pessoas e a formação das pessoas, né? A Adriana Barbosa Oliveira Marrega é mestre em educação pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Também é especialista em educação, licenciada em matemática e pedagogia, e também docente da educação básica na rede estadual de Minas Gerais. Ela atua como professora de matemática na rede pública, na área do ensino médio em tempo integral, com aquele novo ensino médio e ensino médio noturno. E também atua como coordenadora pedagógica na rede privada, nos anos finais do ensino fundamental e médio. A sua colega que trabalha junto, Daniela Cristina Gomes Souto, mestra em educação, pelo mesmo programa de pós-graduação da mesma universidade, a Unidade Universitária de Paraíba, no Mato Grosso do Sul. Ela atua como
professora de matemática na educação básica, no ensino fundamental 2, na rede estadual de Minas Gerais e também na rede privada. E pela professora Maria Silvia Rosa Santana, que é doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília, e é docente da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na Unidade Universitária de Paranaíba, e todas essas pessoas são integrantes do grupo de estudos e pesquisas em praxis educacional e de estudos sobre a teoria histórico-cultural e histórico-crítica. A professora Maria Silvia, que coordena esse grupo de estudos. Eu passo agora a palavra para a professora Adriana, lembrando que cada apresentação tem cerca de 10 minutos para apresentar, como temos somente duas falas, né, podemos estender talvez 15 minutinhos, pode ser assim? Ok, obrigada. Professora Adriana, sua palavra. Boa noite, né, praticamente, que ainda faltam uns minutinhos. Vocês me ouvem direitinho? Sim? Que agora, né, esse sistema aqui nos possibilita estar tão longe, mas com, né, esses aparatos todos aqui, tem que confirmar se está todo mundo ouvindo. Bom, primeiramente, é um prazer, né, estar aqui nessa sala tão esperada, né, com ilustres pessoas aí, né, professor Guilherme, professora Laura, Maria Silvia, as demais colegas. A gente esperou por esse momento para fazer todo esse movimento, não que ele deixou de existir, mas de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, primeiro, obrigada pela oportunidade da gente poder discutir, né, e alimentar essa nossa vontade e a necessidade das pesquisas. Bom, a ideia do nosso trabalho aqui é trazer a provocação, né, dar continuidade, inclusive, à discussão da sala anterior, a respeito da importância da organização do ensino, ou seja, do planejamento, não pelo viés, né, do controle de gestão, mas pelo viés da necessidade de organizar, de planejar, de ter pensado, né, intencionadamente o ensino para as crianças. Bom, alicerçado na psicologia, então, né, que é o foco desse evento, a gente pretende discutir o desenvolvimento humano diante a cultura escolar, ou seja, diante a escola, o ensino da educação básica. Sobre, então, o desenvolvimento das funções psíquicas superiores a partir da apropriação dos conceitos trabalhados nestes níveis. Defendemos aqui a tese que, ao compreender a desnaturalização do desenvolvimento psíquico, o aspecto histórico-cultural das formas de desenvolvimento de pensamento, a unidade dialética entre a afeto e a cognição, a importância da promoção da atividade de estudo. Cada professor, né, cada docente, assuma a atividade de ensino como característica basilar da sua função profissional. E diante, né, do que em outros momentos, em outras salas, a gente pôde vir acompanhando a discussão nessa ideia, então, a importância do professor entrar nesse movimento, ter esse controle. A professora Laura disse, né, um pouquinho antes, né, a questão das formações, da falta, da confusão nos pré-requisitos dessa nossa formação, seja por parte da psicologia, mas principalmente por parte da pedagogia, né, de nós enquanto professores. Então, reafirmando a essência, né, da psicologia histórico-cultural, no que diz respeito ao desenvolvimento humano em idade da educação básica,
a gente traz à discussão a importância da apropriação dos conceitos teóricos, metodológicos e científicos dos professores, para ensinar nos níveis de ensino, tanto da pré-escolar, da pré-escola, quanto nos níveis dos quais aqui, né, eu e a colega Daniela atuamos, né, que seria nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, tanto diante a nova proposta de ensino médio, das realidades de turnos diferentes, né, para os jovens e os adolescentes, sendo aí matutino, vespertino, noturno. E assim, destacar a importância da organização do ensino no formato do planejamento escolar, do planejamento de ensino, plano de aula do professor. Uma vez que é por ele que nós acreditamos, enquanto já pesquisas, né, é por ele que a gente consegue nortear intencionadamente ou as intenções da apresentação dos conceitos, dos conteúdos, do objetivo, né, da disciplina, do nível de ensino, da escola, da região, do estado, tudo mais. As estratégias, né, dos conceitos a serem formados. Criar a unidade, a importância de criar a unidade entre o trabalho pedagógico e as avaliações, enquanto ciclo, né, processo contínuo. E assim, dá ao professor a necessidade, a consciência de saber como que o seu aluno aprende, porque, né, se não vem desse viés, ele vai fazer só o processo mecânico mesmo, sem se preocupar ou sem compreender por que a aprendizagem não ocorre. Então, como que o desenvolvimento ocorre para que o seu trabalho seja positivo, norteado pela teoria, tenha êxito, lhe dê ânimo, né, confiança, estímulo para continuar. E aí, né, compreenda o processo de aprendizagem como um todo. Então, a gente traz a ideia aqui de que, em atividade, os professores promovam em si o desenvolvimento psíquico, a conscientização do papel político na docência, né, tão fundamental para a situação, para todo momento, mas principalmente para o momento no qual a gente se encontra, e o desenvolvimento das questões do contexto escolar também, a realidade objetiva desses alunos, a comunidade escolar como um todo, e principalmente agora, né, no pós-pandemia, ainda pandemia, né, muita coisa precisa ser reavaliada, ser reformulada. E acreditamos que somente atendendo ou utilizando a ferramenta do planejamento, da organização do ensino, a gente possa, enquanto professor, contribuir de forma real, né, em atividade mesmo, para com a teoria. E aí, trazendo, né, a própria momento, a própria possibilidade, né, de escrita desse texto, quando a gente propôs esse momento, né, nós estávamos numa realidade totalmente diferente, né, enquanto pesquisadores, enquanto professores, e ficou tudo muito explícito, né, a necessidade da compreensão, a necessidade dessa busca pela formação de um alicerce teórico que possa direcionar o trabalho do professor, que possa dar segurança e que possa atender de forma efetiva os estudantes, o qual, né, compreendem ou, mesmo sem tanta compreensão, estão inseridos no contexto escolar, né, porque a pandemia nos trouxe, né, escancarado a necessidade, né, da escola, apesar da gente ter muito processo envolvido contrário, né, que a gente consegue fazer
ensinar só à distância, atender só à distância, né? Mas a gente percebe pela a localização de cada escola que a realidade é outra, né? A escola, ela tem um papel bem mais significante do que a grande maioria tenta apresentar. Então, essa é a nossa defesa, né? Aqui, como proposta de discussão, era trazer, né, a importância, a voz sumiu, a importância da gente se organizar enquanto professores, na base teórica da psicologia histórico-cultural, validando mesmo o planejamento, a organização do ensino como ferramenta fundamental para o trabalho docente. Acho que deixo o restante para a gente discutir com as colegas. Ok? Obrigada. Obrigada, professora Adriana. Agora a gente passa para o próximo trabalho. Quem vai nos representar a professora Maria Raquel. Como eu disse, o trabalho se intitula As Bases Teórico-Metodológicas do Trabalho Pedagógico com crianças de 4 a 6 anos, uma investigação a partir da teoria histórico-cultural. São algumas pessoas que participaram dessa pesquisa e durante a sua realização, que foram nos anos de 2020 e 2021, o coletivo participou e esteve ligado ao grupo de estudos e pesquisas sobre teoria histórico-cultural e ontologia crítica, o qual eu estou coordenando desde 2019, se eu não me engano. Todas as professoras são docentes da UFSC, né, e atuam no núcleo de desenvolvimento infantil. Então, esse trabalho, ele foi organizado, essa pesquisa, ela foi organizada por mim, Gia Andréa, que tem doutorado em educação, pela professora Gisele Day, doutora em literatura, a professora Juliana Eusébio, que é doutoranda em educação no programa de pós-graduação aqui da nossa universidade, da UFSC, a professora Maria Raquel Barreto Pinto, também é doutoranda em educação e participa também do grupo de estudos e pesquisa Infância, Educação e Escola, GPE, doutora Moema de Albuquerque, também tem doutorado em educação, Elisandra de Souza Pérez, doutora em educação, e a professora Luana Silvadão, pedagoga e atua como professora junto conosco. Eu passo a palavra à professora Maria Raquel, pode começar a falar. Estão me ouvindo? Sim. E estão vendo a tela, os slides? Sim. Uhum. Então, como a professora de Andréia já apresentou, né, essa pesquisa, então, é uma pesquisa feita por um coletivo de pesquisadoras, né, todas professoras do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que foi o campo que é o campo da nossa pesquisa, né. Então, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil do NDI é a instituição de educação infantil da Universidade Federal de Santa Catarina, e como instituição dentro de uma universidade, a gente, como função universitária, a gente trabalha com o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a partir desse tripé, muitas atividades são desenvolvidas, né? Desde o ensino das crianças e também o ensino na formação de professores, né? Somos também campos de pesquisa, tanto em pesquisa interna dos próprios profissionais, né, da instituição, quanto campo de pesquisa para pesquisadores externos, né, de todo o Brasil e vários programas de pesquisa. E também desenvolvemos atividades de extensão, há vários projetos de extensão do próprio NDI, também recebemos outras atividades externas de extensão na instituição.
O NDI existe desde 1980, né? Então ele foi implantado nessa época como uma demanda que, seguindo a história da educação infantil no Brasil, né? Ele é implantado com a demanda de necessidade das mães trabalhadoras terem onde deixar suas crianças, né? Mas mesmo naquela época, já a função universitária já estava colocada, né? O ensino, a pesquisa e extensão já vem desde aquela época, né? Ele iniciou atendendo apenas a comunidade interna, então atendia filhos e filhas de professores, técnicos administrativos e estudantes, né? Mas em 2014, as vagas são abertas para toda a comunidade, né? Então, ela passa a ser um sorteio público das vagas, garantindo o direito de qualquer criança da comunidade possa concorrer a essas vagas, né? E nessas vagas, 5% é reservado para crianças com deficiência. Atualmente, o NDI atende 212 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses na entrada, né, no NDI, em período parcial. Esse é o campo, né, não dá para a gente detalhar mais, porque o nosso tempo é curto, mas é o campo onde essa pesquisa foi desenvolvida. Então, é o campo da nossa pesquisa e o nosso campo de trabalho, né, concomitante. A pesquisa, então, né, ela se justificava, né, se justificou na época por uma necessidade de elaboração do segundo volume da proposta curricular do NDI, voltado para os encaminhamentos metodológicos, né, para a orientação do trabalho pedagógico nos grupos infantis. Em 2014, foi organizado, né, e se publicou o primeiro volume da proposta curricular do NDI. E esse primeiro volume, ele tem a base teórica, né, da nossa proposta pedagógica. E, a partir da publicação dele, já se previa a necessidade de um segundo volume, que é esse voltado mais para os encaminhamentos metodológicos, né? Então, a partir dessa necessidade, entre 2018 e 2019, os profissionais do NDI, né, montaram comissões de análise e estudos referente a várias temáticas, né? Entre elas, uma dessas comissões se chamava Comissão de Análise e Estudo das Políticas, Currículo e Documentação Pedagógica na Pré-Escola, né? Então, focando nas crianças de 4 a 6 anos, né? Essa comissão, então, tinha como objetivo fazer uma revisão do texto do volume 1 da proposta curricular para pensar o volume 2 com os encaminhamentos metodológicos, né? Várias pesquisadoras que participaram dessa pesquisa faziam parte dessa comissão, né? E concomitante a isso, em 2020, também essas pesquisadoras elaboraram um plano de ensino coletivo, especificando as linhas orientadoras do trabalho pedagógico para as crianças que frequentavam os grupos 5 e 6 do NDI. Por que eu estou trazendo essas duas frentes de trabalho, né? Porque elas foram a justificativa e que nos mostraram a necessidade de aprofundamento teórico daquilo que já aponta, né, o primeiro volume da proposta curricular. Ao fazer o estudo dessa proposta curricular, a gente percebeu que era necessário aprofundar conceitos ali colocados e também ampliar para outros conceitos para dar conta, né, teoricamente, de pensar o trabalho, o encaminhamento metodológico desse trabalho pedagógico nos grupos infantis. Então, o objetivo geral dessa pesquisa foi, então, compreender e identificar, né, esses possíveis caminhos teóricos metodológicos à luz da teoria histórico-cultural, que é a base teórica da nossa proposta curricular,
para a organização do trabalho pedagógico com as crianças da faixa etária de 4 a 6 anos, com intuito tanto para contribuir com a elaboração do caderno 2, da proposta curricular, quanto com as discussões mais amplas da área da educação infantil, né? E como objetivos específicos, tivemos revisar a proposta curricular do NDI, fazer um levantamento bibliográfico que indicasse os conceitos imbricados no processo de desenvolvimento infantil, fazer um estudo consistente do material bibliográfico, no sentido de levantar os indicadores e as categorias a serem aprofundadas, fazer o registro escrito do material estudado, para que pudesse subsidiar as discussões com a equipe docente e com a área da educação infantil em geral, e divulgar os resultados da investigação por meio de eventos científicos, ações de extensões e publicação de artigos. Então, como percurso metodológico, né? Foi uma pesquisa bibliográfica, como fonte primária, nos debruçamos sobre os trabalhos desenvolvidos pelos psicólogos russos do Vygotsky, Okonin e Leontiev, mais especificamente sobre os tomos 2, 3 e 4 das obras escolhidas, né? Com um foco, né, no estudo dos conceitos que envolvem os processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem das crianças, né? Então, fizemos a revisão e a análise dos conceitos que constam na proposta curricular, nesse volume 1, a partir dele, desse levantamento, dessa revisão, identificamos conceitos que a gente precisava aprofundar, que já estavam lá, mas identificamos uma necessidade de aprofundamento, e também conceitos que a gente entende, né, e a partir da bibliografia onde nos debruçamos, os conceitos que a gente entendeu que era necessário também trazer, que não estavam na proposta curricular, né? Então, a gente trabalhou com estudos individualizados a partir desses conceitos elencados, né? E registro sistemático desses estudos. E fazíamos encontros periódicos quinzenais para discussão desse material e da análise conceitual, né? E, por fim, tudo que foi estudado e sistematizado está no relatório final, né? Foi escrito no relatório final, para servir, então, de subsídio para a discussão, né? Tanto desse segundo volume da proposta curricular do NDI, e para que a gente possa agora, a partir desse momento, o que nós já estamos fazendo aqui nesse simpósio, né, de divulgar, então, esses estudos, né, para que a gente possa subsidiar as discussões nesse sentido. Os conceitos analisados foram esses que estão listados aqui, né, não vou conseguir agora trazer todos eles, mas para que vocês tenham uma ideia do que quais foram os nossos estudos e o que a gente tem escrito, né? Então, foram os processos de desenvolvimento, funções psicológicas superiores, zona de desenvolvimento próximo, períodos estáveis e períodos críticos do desenvolvimento, novas formações, linhas centrais e linhas acessórias do desenvolvimento, a crise do desenvolvimento, as crises do desenvolvimento, atividade principal, linguagem oral, percepção, brincadeira e imaginação. Então, né, a partir desse estudo e dessa nossa pesquisa, a gente, como consideração final, né, reforçamos a importância, como a professora Adriana estava trazendo agora, acho que tem tudo a ver com essa discussão, né, a gente reforça a importância e a necessidade de aprofundamento teórico desses conceitos, né, elencados aqui, para que que os professores e professoras, né, conduzam uma melhor compreensão do processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, bem como dos processos que envolvem a atividade de ensino desenvolvida pelo professor e pela professora, né, na educação infantil, aqui no caso, que é o nosso recorte. São estudos que podem apontar caminhos para a atividade de ensino,
deixando mais claro que, de fato, é necessário ser trabalhado com as crianças na faixa de 4 a 6 anos, que é o recorte etário aqui privilegiado nessa pesquisa. Sem com isso deixar de considerar a pluralidade de encaminhamentos e a autonomia pedagógica de cada professor ou cada professora, né? No entanto, a gente entende que a presença de um documento norteador para a atividade de ensino em cada faixa etária permite uma delimitação mínima daquilo que se apresenta como fundamental, né, nesse processo de atividade de aprendizagem das crianças. Por fim, né, devido aos nossos limites e à densidade das fontes bibliográficas sobre a qual nos debruçamos, não foi possível realizar estudo de outros temas e outros conceitos que consideramos também necessário de um maior aprofundamento, mas deixamos já indicado para estudos posteriores, né? Então, didática na educação infantil, ensino desenvolvimental, como as crianças se apropriam dos conceitos espontâneos e científicos, e qual é o papel da linguagem e do pensamento no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Então, esses registros estão, né, no nosso relatório final e vão subsidiar a discussão tanto interna dentro do NDI para o desenvolvimento desse segundo caderno e o aprimoramento do primeiro volume, né, da proposta curricular, mas também servirão, né, a partir da nossa divulgação agora, para subsidiar as discussões na própria área da educação infantil de modo geral. Acho que é isso, muito obrigada. Se a professora Giandréia quiser complementar alguma coisa, que fez parte dessa pesquisa também, está aqui comigo. Passo para ti, Giandréia. Por enquanto não, Raquel. Foi muito bom, obrigada. Acho que agora a gente pode passar para as questões, né? E aí eu não sei muito bem como é que funcionam as questões lá no YouTube, se tem questões vindas a partir de lá. O YouTube não está transmitindo, Giandréia, é só aqui mesmo. É aqui, isso. Então, eu peço que se alguém tiver alguma questão para fazer, que escreva aqui no chat, ou então abra o microfone para falar. Bom, eu só lembrei de um detalhe da pesquisa que a Maria Raquel relatou, que é importante, que aqueles conceitos que foram trabalhados, né, que ela citou, nós fizemos a partir de uma revisão do primeiro volume da proposta curricular do NDI, né? Então, nós pegamos ali o que se referia ao desenvolvimento, né, o processo de desenvolvimento a partir da teoria histórico-cultural, nós pegamos esses conceitos e aí procuramos trabalhá-los teoricamente, né, a partir daquele referencial que a Raquel falou no início. Professor Guilhermo, a palavra é sua. No, yo simplemente quería hacer una pregunta a todos, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene para la educación infantil aquí en Brasil las acciones con los objetos? La actividad con los objetos, cómo se trabaja, cómo se insiste y por qué se insiste o no se insiste en ese tipo de labor. Porque, Sí. si quiere lo argumento un poco más, porque para nosotros la labor de la actividad con los sujetos, que por supuesto es una de las primeras cosas que se realiza, tiene tres funciones muy importantes para nosotros, que es el desarrollo del lenguaje articulado, el lenguaje hablado. Sí. O sea, es el momento, es la situación práctica, concreta del juego, de las relaciones con los diferentes tipos de objetos que se puedan trabajar, presentar, y todos los acuérdense que la palabra en ese momento para el niño es una característica del objeto, ¿no? Según Vygotsky.
Y entonces eso ayuda mucho, no es que ayudaría, sino que ayuda mucho al desarrollo de un vocabulario más realista, más concreto, y que el niño puede trabajar con mucha fuerza. Y el otro aspecto que contribuye a desarrollar las acciones con los objetos es concretamente el desarrollo de los esquemas perceptuales del niño. En vez de trabajar con el niño después que memorice el triángulo, el óvalo, la circunferencia y toda esta serie de cosas, pues sencillamente de ahí sale concretamente ese esquema sensorial y, por supuesto, la posibilidad de su empleo. Y la otra cosa importante que tiene es lo que después defiende Leontief en el contexto de la actividad, que son las operaciones. O sea, el niño manipulando los objetos, accionando con los objetos o trabajando lúdicamente con los objetos, también se apropia del uso del objeto, ¿no? Y del papel cultural y social del objeto. Eso es una de las cosas que insiste Leontief desde su teoría de la actividad, que yo tengo mis críticas con respecto a ella, pero que creo que es importante, ¿no? Que creo que es importante, pues es precisamente el proceso de desarrollar en los niños el papel social y cultural de los objetos. Entonces, eso debe trabajarse más o menos. Nosotros lo trabajamos entre el año y medio, los 2 años y medio, ¿no? Que a su vez, eso también tiene una preparación, una preparación previa, ¿no? A el problema del dibujo, el diseño. Sí. También. Porque los esquemas sensoriales contribuyen a todo el proceso del desarrollo, de trabajar después el diseño a partir del garabato y a partir de todo este proceso, pues la estructuración. Entonces, esa es la importancia que para nosotros tiene, ¿no? Desde el punto de vista teórico, pero quisiera conocer de parte de ustedes si coincidimos, si es diferente, en qué puede ser diferente, porque a veces siento que eso no se insiste mucho en ese contenido, ¿no? Sí. No sé si mi pregunta se comprende. Sim, foi compreendida, sim. Alguém quer fazer alguma colocação? Professora Laura? Eu penso que a pergunta é específica para o grupo de vocês e eu também gostaria de ouvir, né? Porque eu penso que o grupo que tem essa especificidade, um núcleo que está se propondo a estudar a teoria e que está dedicado com toda essa documentação, eu penso que vocês têm aí uma bagagem também de avaliações e um histórico que é um material importante de validação, né? Então, também gostaria de ouvir. Mas, pensando no que eu acabei de dizer no evento, na comunicação anterior, eu penso que quando, na Base Nacional Curricular Comum, que é o documento orientador do sistema educacional deste país, né, a concepção de criança que ela apresenta e o objetivo é organizar aprendizagens essenciais que compreendem comportamentos, habilidades e conhecimentos, assim como vivências, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixo estruturante, fica muito difícil para qualquer professor na educação infantil organizar a atividade dele segundo essa experiência que o Guilherme nos relata e que eu reconheço, por isso é um tema que tem me interessado a aprofundar, que eu reconheço como de um valor imenso
até por conta do meu intercâmbio, esses anos todos com a cátedra, com o pessoal do CELEP, mas não sei, eu também queria ouvir, porque acho que aí vocês podem trazer uma experiência inovadora, né? Porque acho que os demais que estão sob o égide desta política pública não vão ter muito por onde escapar, a menos que se organizem para serem leitores críticos disso, e quem sabe, com o tempo, a gente consegue uma superação. Era isso. Raquel, queres falar? Não, pode falar, André, depois eu complemento. Bom, em relação à questão do professor Guilhermo, eu penso que daquilo que eu conheço, né, de que nós conhecemos um pouco, muito pouco, né, em relação à teoria histórico-cultural e ao trabalho que a gente procura desenvolver aqui na nossa escola, temos mais semelhanças do que diferenças, né, em relação à apropriação do conhecimento e ao desenvolvimento infantil dos nossos colegas cubanos, né. Nós procuramos organizar o nosso trabalho, né, com base na teoria histórico-cultural, e, assim, como a nossa escola é uma escola de experimentação pedagógica, nós temos a nossa proposta curricular, ela tem a sua base teórica dentro do materialismo histórico, e a concepção de desenvolvimento é dentro da teoria histórico-cultural. Mas nós temos também outros professores que trabalham com outras bases teóricas, né, no trabalho pedagógico com as crianças. Nós atendemos crianças de 0 a 6 anos, né, e, assim, essa apropriação, né, essas atividades que a gente desenvolve, a gente procura, então, seguir tem como pressuposto, né, os trabalhos do Vygotsky, do Leontiev, do Elkonin, sobre a periodicidade do desenvolvimento, e o que nos tem tomado um pouco mais de tempo, assim, é no desenvolvimento desses encaminhamentos, né, o como desenvolver esse trabalho com as crianças, né, aí temos outras pesquisas, temos tese de doutorado de colegas, né, e outras pesquisas que foram desenvolvidas, estão sendo ainda desenvolvidas, mas aquilo que a gente defende, né, enquanto grupo, que estuda um pouco dessa teoria, é que, assim, o mais importante para a gente, do nosso ponto de vista, o mais importante é os professores se apropriarem, né, dessa teoria e se apropriarem de como as crianças se desenvolvem, né, como é que elas se apropriam do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. E aí, desse ponto de vista, a gente acredita que seja a teoria histórico-cultural, né, que sejam os estudos do Vygotsky, que nos dão bastante luz ao nosso trabalho pedagógico, né. E aí, não só o trabalho que a gente desenvolve com as crianças, né, que são as crianças típicas, né, mas também com as crianças atípicas, com as crianças com algum tipo de deficiência, né, temos tomado agora alguns estudos do Vygotsky, né, a partir do tomo 5 das obras escolhidas, que é aquilo que nos chega mais aqui no Brasil, né, pelo menos que eu particularmente conheço um pouquinho, e aí ele nos dá muitas pistas, ele nos dá muitas luzes sobre a concepção, né, de homem, a concepção de criança e de desenvolvimento. Então, a gente vem procurando trabalhar desse ponto de vista, e também concordo bastante com o que a professora Laura colocou sobre a base nacional curricular, né? Não só a base nacional, também a base nacional para a formação dos professores de educação básica, né? A gente sabe que aquilo ali foi já
as diretrizes curriculares para a educação infantil já foram uma colcha de retalhos, né, várias concepções teóricas que embasam, né, esses documentos, e agora a Base Nacional Comum Curricular também, ela é de um ecletismo, né, tamanho. E aí também, assim, a gente tem produzido, né, alguns trabalhos e pesquisas fazendo a crítica, né, a essas concepções, né, de criança, de desenvolvimento, a essas concepções de formação, que são concepções que trabalham dentro da teoria do professor reflexivo, né, dentro de uma teoria que tira cada vez mais a teoria e o estudo teórico tão importante do professor, né, que a professora Adriana aí defendeu no seu trabalho e aí em outras áreas, né, que é ensino médio, ensino, anos iniciais, anos finais, o professor cada vez menos ele tem menos acesso a esses conhecimentos, né, e mais acesso às competências, né, competências socioemocionais, tal, e isso aí a gente não sabe aonde que vai parar isso, né? A gente também sabe, né, que a partir das políticas públicas, né, para a educação, principalmente aqui no Brasil, que quem dita são os organismos multilaterais, né? E aí essas políticas elas estão feitas já pelo Banco Mundial até de 2050 adiante, né? Então, são essas políticas que estão ditando agora, tanto a Base Nacional, né, o novo ensino médio, a Base Nacional para a formação de professores, e a gente tem tido, assim, alguns enfrentamentos, né, agora na época na época agora da pandemia, a gente pôde acompanhar um pouco, que houveram muitas lives, né, então, a gente pode acompanhar um pouco os grupos que estão fazendo esse enfrentamento e essa crítica, mas, sem dúvida, é um trabalho de formiguinha, né, que às vezes nos pega meio nos deixa, assim, meio sem chão, ou meio sem saber se um dia vai mudar alguma coisa, né? Mas eu também deixo aberto agora para as outras pessoas se colocarem. Acho que é de enfrentamento e de muita coragem que a gente precisa, né? Que bom saber que, pelo menos em alguns cantos desse país, a gente pode ter uma possibilidade de luta conjunta, porque a situação é bem complicada. No ensino médio, eu acho que o que preocupa, não sei quem que falou de ensino médio, foi a Adriana. A gente, o que tem ouvido falar muito é a questão do tal projeto de vida, né? Que aí entra como um componente curricular, na verdade, nem o ensino médio sabe direito o que é projeto de vida, nem aonde foram buscar esse conceito. Acho que a gente tem exatamente uma luta imensa para fazer, mas que bom que a gente tem companheiros e não está sozinha. Professora Maria Silvia? Eu não sei se a Maria Raquel gostaria de complementar a sua fala primeiro, já que tem a ver. Não, acho que a Andréa já colocou, né? Acho que o que o professor Guilherme pergunta como que a gente organiza, então, né, esse trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 6, e o que a gente defende é exatamente isso, né, de que é necessário que os profissionais, professores e professoras se apropriem, né, desses conceitos e entendam o processo de desenvolvimento da criança para poder organizar o seu próprio trabalho, porque é isso que vai guiar a nossa organização do tempo, do espaço, dos materiais com as crianças efetivamente, né, no trabalho lá efetivo no cotidiano, né, porque fica muito difícil, com a base, então, né, professora Laura,
se a gente não tem, né, se o professor não tem essa base, esse estudo e essa apropriação desses conceitos, ele vira um livro de receitas, de novo, de conteúdos todos compartimentados, né? Vamos trabalhar matemática, vamos trabalhar ciências, vamos trabalhar isso ou aquilo de um modo completamente diferente daquilo que a gente defende, né? Então, essa é a nossa defesa, né? Então, a gente questiona muito essa base comum curricular, né? Vamos... E que bom que a gente está numa instituição que a gente consegue fugir disso, né? A gente não defende, a gente não implanta, e conseguimos fazer isso, diferente dos professores, outros profissionais que estão na rede municipal, que é muito mais difícil de lutar contra isso, né? Porque existe toda uma defesa disso, né, nas nossas redes, então fica muito difícil, a gente ainda consegue, estando dentro da universidade, né, lutar um pouco mais contra isso, né? Mas eu acho que é isso, né, professor Guilherme, que a gente entende essa necessidade da apropriação desses conceitos para poder pensar, então, a organização do tempo, do espaço, dos materiais no trabalho cotidiano com as crianças, né? Eu acho que eu ia falar bem nesse sentido mesmo, né? Que é um espaço privilegiado, assim, né? Entre aspas, porque a gente sabe que nunca é tudo tranquilo assim, mas ainda se constitui como um espaço privilegiado, porque está dentro da universidade e tal. Acho que é o sonho de toda universidade que tem um curso de pedagogia, de formação de professores, é ter essa escola disponível à comunidade e poder ofertar uma educação diferenciada e tal, né? Mas, como a Giandra colocou, nós também não temos, né, claro, a diversidade é boa, mas nós não sabíamos que todos estudassem a psicologia histórico-cultural e colocassem ela em prática, né? Então, no próprio curso, a gente também tem professores que trabalham outras perspectivas e tal. Mas, a partir da provocação do professor Guilherme, né, eu entendo que nós ainda trabalhamos de forma muito superficial com os objetos, né? As crianças manipulam objetos, podem até brincar com os objetos, mas os professores não exploram esses objetos dentro dessas 3 perspectivas aqui que o professor levantou, né? Então, assim, de modo a desenvolver uma linguagem que tenha sentido para a criança e que ela se aproprie não do nome só do objeto ou da cor do objeto, né? Mas que ela se aproprie também das propriedades do objeto e como chamam essas propriedades, como que elas se relacionam com os outros objetos, como que os objetos se relacionam entre si, né? Porque acho que só assim vai desenvolver a função perceptual, né? E vai fazer com que a criança faça uso desses objetos nas suas atividades, nas suas operações, como o Leontiev defende, né? Então, uma coisa está intrincada na outra, esses 3 elementos, eu entendo, e a gente não consegue fazer isso, porque a gente trabalha de forma muito superficial, né? Infelizmente. A gente tenta, em situações muito pontuais, remar contra a maré, né? Como a Laura falou, nas nossas pesquisas, quando a gente consegue fazer uma pesquisa dentro de um centro, de educação infantil, né? Mas dentro do próprio centro a gente encontra resistência, dentro do sistema municipal, então, mais ainda, né? Porque são sempre políticas de governo e não políticas públicas, então muda prefeito, muda tudo, volta tudo para trás, retrocede tudo, anda 2 passos e volta 5. Infelizmente, né, as pessoas procuram as coisas mais práticas, mais fáceis para sair das situações, né? Nós estamos passando por uma situação muito difícil nesse retorno, acho que em todos os lugares, em todos os níveis, né, em todas as etapas da escolarização,
E o que a gente tem buscado, o que a gente tem visto, é que as escolas têm buscado as saídas mais simples possíveis, para remendar, fazer os remendos nas aprendizagens dos alunos, para ver se eles vão, né? Para ver se eles passam. Só isso. As aprendizagens mesmo têm ficado vazias de significado, e desenvolvimento das funções, né? Que são necessárias para o próprio segmento da escola, né? Enfim, a Daniela fez na dissertação do mestrado dela uma análise bem interessante da BNCC para o ensino da matemática no ensino médio, né? Ensino médio não, ensino fundamental, desculpa. E ela percebe as mesmas questões, né, Daniela? Podia falar um pouquinho, mas ela percebe as mesmas questões, a falta de um direcionamento teórico que oriente a prática docente, né? O professor não se vê espelhado no documento, não se vê orientado no documento. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Não, isso é ruim, mas também não é tão bom, né? Enfim, né? Seria bom se também direcionasse para um lado, sei lá, né? A gente também fica meio perdido nisso tudo. Não sei se a Daniele quer comentar, mas eu só queria falar, eu vou ter que sair daqui a 5 minutos e vou pedir desculpas, mas antes de sair eu queria compartilhar um aspecto com vocês. Eu estou procurando me aprofundar no programa Educa Tuíco e no programa Primeira Infância Melhor do Rio Grande do Sul, inclusive nos materiais, nas atividades que eles têm. E eu tenho um material que é apoio ao manual do promotor, né? Me chama muita atenção, por exemplo, o que eles sugerem, porque eles começam com uma frase do Martí. E depois, todos os materiais que eles vão apresentando, que o promotor vai trabalhar junto com o executor e com a família, são materiais que estão no cotidiano da vida. Então, por exemplo, blocos de madeira, caixas, bonecas de pano, né? Quebra-cabeças, né? Então, tem lá um modelo, tem lá uma sugestão para o executor colocar uma figura de uma revista não muito complicada, recortar, montar o quebra-cabeça, quer dizer, não tem que ir comprar o quebra-cabeça, que custa não sei quanto, que não é todo mundo que pode. Então, acho que aqui a gente tem... Eu queria só compartilhar essa dimensão com vocês, porque me chama muita atenção, né? Então, aqui a gente tem as pessoas menos favorecidas, né? Que a pessoa que me ajuda em casa, a semana passada, ela veio triste porque a filha vai para a educação infantil, mas na escolinha da filha estavam vendendo livrinhos para colorir, né? Só que ela não tinha os R$15 para comprar o livrinho, ela precisa dos R$15 para comprar leite, né? E a menina veio muito triste para casa. Aí hoje eu fui resolver uma coisa na papelaria, vi um livrinho para colorir, falei, toma, leva para a Larissa para colorir. Então, quando você tem uma educação infantil que incorpora a família, essa foi a dimensão que mais me impactou na primeira oportunidade que eu tive de observar uma atividade do Educa Tuíco, uns 10 anos atrás, né? Que era a família com o que ela podia trazer, né? Era exatamente a atividade que estava sendo feita com o pai, a mãe, a criança, a orientadora, era aquele material que a família trouxe, né? E aí eu sinto que nessa experiência a família de fato se sente reconhecida, né? Muito diferente dessa experiência da moça que me ajuda, onde a menina chega em casa chorando porque a escola serviu como ponto de venda de livrinhos para colorir, né? E que ela não podia comprar um livrinho para colorir, né?
Eu só queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é uma dimensão muito importante da educação infantil e da relação da escola com a família, em todos os níveis aí do processo de escolarização, tá? Desculpa, gente, estou precisando sair, tá? Mas um prazer estar com vocês. Que bom que a gente crie outras oportunidades para somar força junto e lutar, porque tem muita coisa pela frente para a gente lutar. Tchau. Tchau, gente. Professor Guilhermo? O microfone. Ah, no, Daniela quiere falar, yo creo. Ella está Ah, primero. sim, Daniele. Ana. Bom, tanto que Maria realmente a minha Tá ruim seu áudio, Dani. Tá dando eco e tá baixo. me ouvem? Ahora mejor. Agora sim. Parece brincadeira. Dois computadores, nenhum dos dois aceitou a rede, ela cai aqui, então eu tive que migrar para o celular, para poder estar conectada a você. E eu gostaria, ouvindo vocês comentarem, falando, nós falamos da necessidade de planejamento. Realmente, quando fizemos esse estudo da BNCC, né, aluno da psicologia histórico-cultural, nós vamos percebendo Danieli, comentando, ouvindo a fala da professora, de que no oímos, no entendemos. Para o texto mais significativo. Daniele, pera só um pouquinho, Daniela. Você tá no celular? Mais perto? Tá me ouvindo melhor? Você tá no celular falando? Fala bem pertinho, porque não tá dando para entender o que você tá falando. Tá ligado aqui. Daniela, Será talvez que ela- tu tirar o vídeo. Eu Se ia tu dizer, tirar o vídeo e só ficar o teu áudio nesse momento, pode ajudar, porque às vezes, por causa da conexão, atrapalha. Não me ouvem? Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Ai, que bom. Acércate al dispositivo, acércate. Certo, né? Sí, pero- E aí eu vejo a necessidade maior, né, da questão desse planejamento direcionado para nossa ação em sala de aula. Digo isso lembrando que nós trabalhamos no ensino fundamental 2, né, então subentendemos que quando os alunos chegassem para mim ali no 6º ano, né, que é a realidade que eu trabalho na escola, no caso do Estado, o que nós percebemos com esses 2 anos aí de pandemia? Que boa parcela dos alunos não aprenderam, não assimilaram nem os pré-requisitos matemáticos. E aí, é desesperador, né, porque, de certa forma, nós precisamos de pensar nesse planejamento, visando principalmente esses alunos com essas defasagens de aprendizagem. Só que, por outro lado, o próprio currículo, ele vai nos cerceando de maneira que você não consegue nem atender uma parte e nem atender a outra parte. E ouvindo como que chama a colega que apresentou anterior a nós? Depois de você, Dri? Eu não estou com o nome dela aqui. Maria Raquel. Raquel. Quando ela colocou lá
os pontos a serem desenvolvidos, né, da educação infantil, eu ainda comentei com a Adriana, olha a importância de termos conhecimento sobre cada um desses, né, para que a gente possa saber intervir, mas de maneira positiva, para que essa aprendizagem, ela de fato venha acontecer. Então, voltemos na questão, né, de analisar que, agora até eu estou me perdendo meu pensamento aqui, mas no sentido de que a importância mesmo de apropriar desses conceitos teóricos da psicologia histórico-cultural para tentar minimizar o distanciamento que está havendo da rede como um todo. E aí eu pensei, na hora que estava falando também, nós estamos trabalho na rede tanto pública, né, quanto na particular. E aí você consegue ver o distanciamento que está tendo, e isso, assim, numa escala logarítmica, de uma instituição privada da instituição pública. Né? E aí você consegue ver mais claramente esse esvaziamento que está tendo da rede pública de ensino. E aí, assim, nós que estudamos a teoria, que entendemos, né, a importância essa possibilidade para os filhos da classe trabalhadora, principalmente, esse desenvolvimento, então chega a ser desesperador pensar na nossa prática educativa. Né? E aí, se deixar, eu vou falando e vou me auto-refletindo aqui e tal, mas é isso. Muito obrigada, Daniela. Agora, o professor Guilherme. No, yo solamente iba a enfatizar algo que creo que Adriana, María Silvia han insistido mucho y que eso es un proceso esencial para el enfoque histórico-cultural y para Vygotsky. Y forma parte de la situación social del desarrollo del niño que empieza en la educación primaria, en la educación básica, ¿no? Fundamental. Y es concretamente que el niño, en la medida en que tiene más conciencia de lo que tiene que aprender y cómo lo tiene que aprender, aprende mucho mejor. Yo diría que esa es la orientación básica que después toma Galperi, ¿no? Para todo su metodología de la formación mental, de la formación de las acciones mentales. Pero el niño tiene que tener conciencia y formar la conciencia acerca de ese problema para poder operar con los contenidos de la propia enseñanza y de lo que la enseñanza le exige, ¿no? Pero, de acuerdo con las investigaciones que también Laura mencionó creo que en el otro simposio, las investigaciones que yo he hecho con relación a los profesores, que la he hecho para que ellos me enseñen por qué son promotores del desarrollo. Resulta que los profesores promotores del desarrollo tienen una plena conciencia de por qué enseñan y para qué enseñan. Cuando en un profesor se introduce la duda de que por un problema biológico, fisiológico o social o de abandono o lo que sea, el niño no aprende, ese profesor deja de ser promotor del desarrollo de ese niño. ¿Por qué? Porque pierde la conciencia de lo que es el proceso de enseñar y aprender.
Y por eso es muy importante que los profesores tengan un conocimiento de cómo se produce el desenvolvimiento psíquico, ¿no? Y cómo se desenvuelve a partir de los elementos de la cultura. Y entonces, si eso no se explota y si solo se le da al profesor instrumentos del qué hacer y del cómo hacer y de cómo el niño aprende a leer o a calcular, pues sencillamente el proceso que él organiza y va a realizar es un proceso muy simplista, muy reducido a las formas de hacer y no al contenido de lo que hay que hacer. Creo que ustedes, cuando están insistiendo en este problema de que el profesor tiene que dominar teoría y tiene que dominar conscientemente la explicación de lo que está haciendo, es de un valor increíble lo que ustedes están defendiendo y lo valoro de una manera muy importante, y por esto también hablo de estos elementos teóricos que están en el enfoque histórico-cultural, ¿no? Eso es lo que quería comentar acerca de lo que le oí a Adriana y lo que le oí también a María Silvia, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias por lo presentado. Muchas gracias. Bom, nós também agradecemos. Queria perguntar se tem alguém mais com alguma questão, que já nos encaminhamos para mais de 1 hora de apresentação. Acredito que podemos finalizar, né? Bueno, muito obrigado, entonces. Obrigada a todos, todas. Obrigada, professor Guilhermo,